bom ter você aqui conosco mais uma vez no Nossas Letras e algo mais. Nós estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. E já estamos na lição número 7. Ela tem o título Cidadania Celestial. E o meu convite é que você nos acompanhe no estúdio de hoje. E aqui agora, reunir aqui a dupla aqui, o Daniel estava quase de férias, né? Verdade, literalmente de férias. Não é porque literalmente de férias. Estava aproveitando, tá certo, muito justo, né? E aqui com o Daniel, o Calderon, com o amigo Anderson, tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, só agradecer, é um prazer estar com vocês novamente. Fazia tempo que eu não via meu amigo Wesley. E acho que é a primeira vez que eu faço podcast com o Anderson. Isso aí, primeira vez. Meu, eu acho que eu acho que juntos é a primeira vez, né? Exatamente. A gente só se reúne em outras ocasiões. Agora aqui no podcast. Aqui, isso é verdade. Daniel, você poderia orar para a gente iniciar? Com certeza. Querido ouvinte, vamos nos acompanhar nessa oração. Santo, amado, bondoso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de poder abrir a Tua Palavra. E nesse momento pedimos sabedoria do alto para que a gente possa entender as verdades que nós vamos ler e que elas possam impressionar e transformar nosso coração. Esteja aqui conosco, com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição número 7, Cidadania Celestial, onde o verso para memorizar está em Filipenses 4, versículo 6, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a lição dessa semana está concluindo o livro de Filipenses, né? A lição do trimestre é Filipenses, Cristo em Filipenses e Colossenses. A gente já deu na primeira lição mais ou menos uma geral do que seria dos dois livros, e a gente vem trabalhando só Filipenses. A partir da próxima semana vamos entrar em Colossenses, né? E diz, a lição dessa semana conclui o estudo de Filipenses, e está repleta de lições valiosas para a vida diária. Muitos dos altos valores morais que guiaram o apóstolo Paulo são encontrados nos versos finais da epístola. Semelhante aos ensinamentos de Jesus, que focam a pessoa interior, o que Paulo compartilha são segredos para viver uma vida cristã alegre. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, o que acontece com mais frequência do que gostaríamos, não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou desanimados. Em vez disso, podemos recorrer a princípios que nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida, permitindo-nos experimentar uma paz interior duradoura que somente Deus pode proporcionar. O presente e o futuro estão em suas mãos. Ele supre tudo de que precisamos. Mais importante, não precisamos colocar nossas esperanças em sistemas de governos terrenos, que frequentemente nos decepcionam. Como cristãos, somos cidadãos do reino celestial de Deus. E com essa cidadania vem privilégios maravilhosos e também responsabilidades. E vou iniciar, como a gente já tem feito, pedir aqui o Flávio só para colocar aí a imagem dessa semana, né? E a gente vê aí uma família percorrendo um caminho, né? Indo em direção aí o que a gente vê que seria a pátria celestial, né? E a gente vê dois caminhos, né? Um caminho que leva à pátria celestial, né? Que vai, como diz talvez o título da lição, nos dá essa cidadania celestial. E outro caminho aí que aparentemente não leva a lugar algum. Né? E nós somos peregrinos nesse mundo, né? Mas somos peregrinos, mas com uma finalidade. Sim. E a finalidade é o quê? Adquirir essa cidadania celestial. E eu sempre deixo à vontade, se meus amigos aí quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade. Duas características legais aí dessa figura é ver que a pessoa que está indo não está indo sozinho, né? É. E a segunda é perceber que, embora o caminho às vezes pareça tortuoso e estreito, ele vai conduzir a mansão celestial. Mas por quê? Talvez seja só aos nossos olhos, né? Que pareça difícil, tortuoso, dificultoso. Sim. Mas quem está nos guiando, ele nos conduz como um forte e poderoso. Então, acho que esse foco que Paulo, né,
o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele quer trazer: não fiquem preocupados. Porque durante essa jornada, com certeza, em vários momentos, é fácil a gente ficar preocupado com alguma coisa que a gente está passando no meio desse percurso, né? Durante a nossa jornada, a nossa existência aqui. E às vezes a gente não consegue enxergar, diante desses desafios, nessa caminhada, né? Nesse caminho, a gente não consegue, às vezes, enxergar o que é que vai vir à frente para a gente, qual é o resultado dessa nossa caminhada, mesmo tortuosa. Verdade. E é como Paulo falou, né? A gente viu na lição passada, Paulo diz assim: mas eu caminho para o alvo. Sim. Qual é o alvo? É você fazer parte dessa grande promessa de Cristo, que é estar, né, adquirir a sua cidadania celestial, que vai ser a nossa definitiva, né? Verdade. E a questão também de perspectiva, né? Porque dizem que para um navegador que não tem rumo, qualquer destino serve. Ah, é verdade. E aí a gente, quando enxerga nisso aí, a gente vê que temos um rumo certo para seguir. Amém. Isso mesmo, amém. A lição de domingo fala de modelos de conduta, né? E esse guia de estudo, ele fala que assim, que em algum momento nós encontramos pessoas que nós admiramos, né? Que nós às vezes queremos até imitar. Fala também da importância, especialmente, que os pais têm para ser exemplo para as crianças, né? Sim. Não só... a gente fala pais, mas assim, o adulto em si, né? O adulto em qualquer situação, seja você sendo pai ou sendo mãe, mas você, por exemplo, num clube de desbravadores, você como líder, né? Você sendo exemplo para as crianças, e fala dessa importância. E também ele fala muito, ele apresenta aqui que hoje em dia nós somos bombardeados de informações, né? Sim. É uma tentativa até de produzir celebridades para serem referências. Influencers. Não é isso? No mundo que Paulo viveu, não tinha internet. Mas o mal já existia. Exatamente. E, obviamente, que, apesar do o mal existindo, também existiam pessoas que eram referências e pessoas que não eram também modelos a se seguir. E lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, Paulo fala assim, ó: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, né? E a lição pergunta, né? Como bons e maus modelos de comportamento são descritos nessa passagem? E que sinais ajudam a nós diferenciá-los? Quer responder ou quer que eu responda? A gente pode se complementar. Eu coloquei assim, né? Que quando eu fui rabiscar aqui a minha lição, eu coloquei o seguinte, né? Que Paulo, ele não os via como se ele fosse realmente inimigo de Paulo. Ele chamava de inimigo da cruz. Eu achei muito interessante, né, me fazer refletir sobre essa forma como Paulo aborda essas pessoas que divergem da atitude e dos pensamentos que ele tinha. Porque Paulo não chama de seu inimigo, mas ele diz, olha, ele está se rebelando contra a cruz de Cristo, contra o sacrifício que Cristo fez. E Paulo até chora por eles, porque outrora eles também já foram, né, servos da luz, mas preferiram abandonar os caminhos, né, da verdade, e ali preferiram seguir os seus próprios desígnios ou interesses. Tanto que o Paulo diz aqui que o Deus dele é o seu ventre. Ou seja, as pessoas estão... Paulo quis dizer nesse contexto aqui, eu penso, que Paulo está querendo o seguinte, ó, eles dão mais valor ao que come e ao que bebe do que servir a Deus. Não é verdade? É isso mesmo. Então tá mais ligado para isso. Meu prazer, eu quero, né, curtir, eu quero viver. A frase geralmente é essa, né? Eu não vou deixar de fazer o que eu quero por causa de A, B, C ou D, mas na verdade é por conta de Deus. Nunca foi por conta de pessoas, né? Deus é que ele tem uma visão mais ampla, mais sábia para a nossa vida. E quando a gente escolhe seguir o nosso próprio umbigo, ó o ventre.
né? A expressão aí, seguir o seu próprio umbigo. Mais ou menos isso aí é a expressão que eu poderia traduzir aí, que Paulo quis dizer, falando na nossa língua mais cotidiana aqui. Eu achei muito legal essa questão que você falou sobre ele não enxergar aquele quem pensa diferente dele como inimigo. Isso. Às vezes a gente, do contexto religioso, a gente acaba fazendo isso e corre o risco de entrar no outro extremo. De a gente, inclusive, de apartar as pessoas que poderiam vir a ser cidadãos celestiais. E a gente acaba, porque pensa diferente, a gente enxerga como inimigos, mas aqui Paulo, você vê que ele enxerga eles com compaixão. Isso é muito importante. E me chama muito a atenção o que ele fala no começo do verso, que ele diz: sede meus imitadores. E não é a primeira vez que ele fala isso. E acho que trazer esse contexto para o que Paulo traz é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exato. Então o padrão não é Paulo, o padrão é Cristo. Por que a gente deveria imitar o Paulo nesse contexto? Porque Paulo imita Cristo. Porque Cristo é referência. E acho que também traz uma lição importante para a gente, porque como você falou, Wesley, nós somos exemplo. O cristão é exemplo mesmo sem o querer. E aí a gente precisa pensar um pouco de como nós temos vivido, né? Que exemplo nós temos dado para as pessoas que talvez poderiam vir a ser imitadoras de Cristo também. Será que o nosso exemplo, ele afasta essas pessoas ou aproxima essas pessoas? Porque Paulo também, lá em Romanos 16, 17, ele fala, alertando a respeito disso também dos amantes do ventre, mas ele fala assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. E aí continua também que não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Então, é curioso essa questão, às vezes, e eles estão entre nós. Ele fala nesse cuidado com os que estão entre nós. E aí, acho que também uma reflexão que a gente pode fazer: será que nós corremos o risco de a gente ser essas pessoas de quem Paulo está falando? Verdade. E acho que vale essa reflexão, pessoal, para ver que tipo de vida a gente está vivendo, que tipo de postura a gente está colocando na nossa vida. É a de Cristo ou a gente está de olho somente no nosso próprio umbigo? É verdade. E Paulo repetiu, como o Daniel bem falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui no verso, início do verso, no verso 17, quando ele diz assim, ó, que observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo, ele deixa claro que, olha, existe essa situação, mas eu quero que vocês, é como que ele diz assim, eu quero que vocês se concentrem em observar os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Comportamento, né? O comportamento. Então, embora ele tenha feito a advertência quanto a essas pessoas que eram inimigos da cruz, mas ele também deu ênfase ao seguinte: concentrem-se em ser imitadores desses que são exemplo. Sim. Isso não é uma invenção da cabeça de Paulo, né? O próprio Jesus falou: aqueles que não são comigo, quem não junta, espalha. E aí quando Paulo ele fala sobre essa questão de notem bem aqueles que provocam divisões, ou seja, espalhamento do povo de Deus, né? Introduzindo ali conceitos que não são bíblicos e tudo mais, ele disse: em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afaste-se. Então o que acontece? É se afastar desse tipo de mensagem, desse tipo de comportamento. Porque muitas vezes a gente quer entender que Deus ama aquelas pessoas, mas o comportamento, a mensagem, o conteúdo, ele deve ser afastado da nossa mente, porque senão aquilo passa a fazer parte também do nosso ser, do nosso DNA, daquilo que a gente começa a tolerar e acreditar, talvez, porque a dúvida, né, é muito, não essa dúvida, vamos dizer assim, sincera, que a Bíblia promove, mas quando a gente começa muitas vezes a criar, como é que eu posso falar assim, coisas que mais dividem do que juntam em relação a pessoas para o reino de Deus, é muito perigoso, porque Paulo ele fala muito, exorta muito sobre essa questão de facções, de porfia, de inimizade, de intrigas.
E ele tem uma preocupação muito grande sobre isso, porque ele vivia num contexto de diferentes visões, de cosmovisões, por exemplo, um grego-romano ali, né? E a gente vai ver nessa lição dessa semana a questão, por exemplo, que Paulo exorta sobre a questão das virtudes. E se você observar, naquele período que Paulo estava vivendo, existia já, anterior a Paulo, pensamentos, por exemplo, estoicos, que valorizavam as 4 virtudes básicas que o ser humano devia propor. E tem muitas pessoas que não precisavam vamos dizer assim, eu não preciso de Jesus. Eu preciso só buscar as virtudes para eu ser uma pessoa íntegra, entendeu? Uma pessoa correta, coerente, respeitável na sociedade. Eu não preciso de um salvador. Então, Paulo, ele diz, olha, tudo que a gente vai ver sobre isso, né? Tudo que é bom, se alguma virtude há, tudo bem. Mas você tem que entender qual o fundamento por qual você está perseguindo isso. E Paulo, ele é uma pessoa muito cristocêntrica. Sim. O alvo dele, a quem ele imitava, né? Como o Daniel falou, era Cristo. Então, tudo que há de bom, toda coisa boa, tem que ser proveniente do alto. Se for mérito humano, se partir do homem, Paulo diz assim, opa, cuidado, porque a gente pode estar mais buscando exaltação própria do que querendo se parecer com Cristo e achando que a gente pode se chegar à perfeição por conta própria. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E ressaltando mais uma vez, Paulo deixa claro que apesar de, eu acho que isso você falou, antes o Daniel também falou, e eu vou tentar puxar um pouco do que vocês falaram para também trazer essa questão. Para a nossa realidade hoje. A gente não deve olhar as pessoas como nossas inimigas. Sim. A gente tem que estar atento às falsas doutrinas. Isso. As questões que fogem ou ferem os princípios que a gente professa como fé. E aí entender que essas pessoas que, se por acaso estejam dentro de um contexto do ambiente religioso, com situações que desvirtuam a fé, que vêm com falsas doutrinas, nós não as enxerguemos como inimigas, mas que nós possamos fazer o quê? Trazê-las para que ela, com certeza, possa um dia também fazer parte dessa pátria celestial, dessa cidadania celestial. Sim, que a gente quer. Então, Paulo destaca, ele reforça sobre isso, mas ele também, em nenhum momento, ele aponta que aquelas pessoas são inimigas ou não são merecedoras de também fazer parte daquilo que ele, Paulo, aprendeu para a vida dele, estava vivendo na vida dele e passando ali para as igrejas, né? A lição de segunda, que ele tem um título, permaneçam firmes na fé, a gente leu aí o Filipenses 3 e no verso 19 encerrou, né? Que o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está naquele que deveriam se vergonhar, visto que pensam nas coisas terrenas. E aí a gente vai para o verso 20 e 21, quando Paulo diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu querido amigo Daniel. O Anderson começou, vou começar aqui. Como descrever essa pátria, na verdade, que Paulo fala aqui nesses versos, né? Muito legal. Eu acho que a primeira distinção que tem que se fazer entre os cidadãos. A contraste dos cidadãos, entre os cidadãos do céu e os cidadãos terrenos, eu acho que se encontra na questão no pensamento. Qual o foco? O cidadão do céu, ele estava esperando a pátria que vem e o seu Salvador que vem lá do alto, enquanto o outro está preocupado somente com aquilo que é daqui. Uhum. E aí existe um fato interessante, que é a localidade, que não é o aqui e agora, mas é lá no céu. Então existe uma perspectiva muito maior dentro desse contexto. E também no aspecto corporal, porque acho legal que ele coloca que nossa vida abatida, e aí você começa a parar a pensar, e acho que na medida do tempo isso fica cada vez mais evidente, que aí você percebe no passar dos anos que você não tem mais o mesmo vigor. Eu, por exemplo,
não tô tão velho, tô com 31 anos, mas eu percebo que meu metabolismo já não funciona quando eu tinha 20. Então, você percebe que o tempo não passa em vão. E aí ele destaca nesse verso que Deus transformará, e graças a Deus por isso, nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar sobre si todas as coisas. Então Deus, ele vai transformar. Ele não vai só apenas nos levar para o céu, mas ele vai transformar nosso corpo, um corpo perfeito, vai nos dar vida e vida eterna. Isso é maravilhoso. Eu me lembrei aqui que a lição até sugere, né? A gente vê algumas passagens e aí 1 Coríntios 15, 50 a 54, diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse texto aqui é um alento. Sim. Para muitas pessoas, porque se há muitas pessoas, infelizmente, veem a morte como algo já sem solução. Definitivo, né? E Paulo mostra, e Cristo também deixou muito claro, né? Estou indo preparar uma morada, né? Sim. Para vocês, quando ele começa, estou indo, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar uma morada, para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E a gente ter essa compreensão que eu acho que talvez o último inimigo que nós temos aqui é a morte, né? É verdade. Porque na cruz já foi resolvida a questão do plano de salvação. Então, o inimigo de Deus ali já viu que o seu destino está selado. Então, talvez a única inimiga que a gente tem é a morte. E a gente saber que é através de Jesus que ela vai ser destruída, né? Porque quando ele voltar, todos aqueles que descansam no pó da terra e que descansaram em Cristo vão ressurgir em glória, o corpo totalmente glorificado, como diz essas passagens, o corpo totalmente transformado. Aqueles que estarão vivos também terão seu corpo, e diz que é como num piscar de olhos, né? Abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos. O que eu achei muito bonito desses textos, né, que a lição trouxe para a memória de quem está estudando a lição dessa semana ou quem ainda vai estudar, é você perceber que Paulo, e ele deixa bem claro as palavras que ele usa muito como corpo. Ele não fala assim, quando este espírito se despir desse corpo. Sim. Ele diz quando esse corpo se revestir. Ele não está falando de se despir, ele está falando de se revestir. E ele não fala de espírito, ele fala de corpo. Então ele está dizendo bem claro aqui que o corpo vai ser um novo corpo. Entende? E a lição, ela fala bem claro aqui, quando ele fala assim, quando, por exemplo, Jesus, ele ressurgiu e ele subiu ao céu, né? Sim. Isso. E aí a lição diz em Lucas 24, 39, diz, vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, Jesus falou. Toque em mim, veja que é de verdade. Porque um espírito não tem carne e osso. Porque existia essa crença das pessoas. Eita, ressuscitou, então estou vendo um espírito aqui. Jesus, não, toque aqui, né? Como vocês estão vendo o que eu tenho. Então, a Bíblia deixa bem claro. Varões galileus, assim como vocês estão vendo com os próprios olhos, assim também será na vinda do Filho do Homem, né? Então, assim também, este corpo que Jesus recebeu para poder ir ao Pai,
era um corpo transformado, né, glorificado ali pela questão de que ele foi ressuscitado e ele subiu aos céus. Assim também os salvos, como a lição ele quer trazer nesses versículos. Eu queria só citar mais um para a gente aqui, que seria o versículo de Colossenses 3, Colossenses, 4. exatamente, 3:4, que diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, esta glória não é nossa, não é porque a gente tem mérito, mas é porque a glória é dele. Então, essa manifestação vai ser realizada na vida de todos aqueles que o aguardaram e depositaram a sua vida na graça misericordiosa de Cristo Jesus. Tem um detalhe que eu acho muito massa também, que é um verso que a lição traz de Jó. Jó 19, 25 a 27. Ele fala, né, depois de ver todo aquele sofrimento que ele viveu, ele fala: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E no verso 27 ele fala: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E é interessante pensar isso porque um aspecto desse encontro, dessa cidadania celestial, é que a gente poderá ver face a face o nosso Criador. Tem uma música que eu acho muito, muito bonita, do Pedro Valença, que ela fala justamente sobre essa perspectiva, que a gente ter a perspectiva correta do céu. Para não correr o risco de a gente olhar o céu como uma cidade de ouro, uma vida eterna, ou apenas ausência de dor, mas sim um encontro com Jesus. E é sobre isso. É sobre a gente encontrar pessoalmente aquele que a gente encontra todos os dias. É sobre ver de fato o motivo pelo qual nós somos glorificados. Verdade. E acho que essa perspectiva traz tudo. E essa música é meio que uma brincadeira, assim, dizendo que se não houvesse tudo aquilo, mas se fosse somente um dia sentado, deitado no teu colo, ouvindo tuas histórias, ainda assim já valeria a pena. Verdade. É isso. E aí, o centro de tudo é Cristo. E olha só, agora eu procurei aqui um estudo que eu tinha anterior, que é o seguinte: em Gênesis 1:26 está dito lá: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados, nós tínhamos uma natureza que era sem propensão ao pecado. Sim. Mas aí o pecado veio, o casal edêmico pecou, e aí, lá em Gênesis 5:3, diz assim: Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu. Um filho que era conforme a sua imagem e semelhança. Imagem de Adão. Então nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus, que era uma imagem sem propensão ao pecado, e a gente passou a ser a imagem e semelhança do homem. É por isso que algumas pessoas às vezes não entendem quando se diz assim: e porque um pecou, todos pecaram. Está aqui, porque nós passamos a ser a imagem e semelhança do homem, né? Aí obviamente que em se cumprindo as promessas de Jesus, e vai se cumprir, amém, né? E aí eu já trago para vocês aqui um texto que até li na semana passada, que é de Romanos 8:28, que diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Aí você imagina, mas Deus age para que tudo que acontece na minha vida tenha um propósito, mesmo que seja uma coisa ruim? A solução para isso, em Romanos 8:28, está no próprio verso seguinte, em Romanos 8:29. Quando Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Sim. Então, o que acontece? Hoje nós temos o potencial, nós ainda não temos, mas nós temos o potencial de um dia voltar a ter, ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, por que é que isso é importante? Olha esse texto de Apocalipse 3:21. Aonde é que Deus ele quer nos elevar através de Cristo?
Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você já imaginou? Privilégio. O privilégio. Então, assim, Cristo, que era o Filho unigênito, né, que tinha a mesma natureza do Pai, né, ele está dizendo o quê? Ele disse, olha, assim como eu venci, eu quero te transformar para que, assim como eu estou sentado no trono, eu quero que você esteja aqui comigo. Não há diferença. Entendeu? Então, deixa eu voltando aqui. Então, assim, esses textos de Paulo, aqui quando ele fala dessa pátria, né? E ele exorta sempre que Cristo é o exemplo, que Cristo Sim. é... Aí você vê que quando você começa a ir para interposição dos textos bíblicos, encaixando um com o outro, a gente simplesmente vê toda a coerência daquilo que Deus fez no início, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Sim. A gente vê o cumprimento das promessas que aconteceram e automaticamente passa a ter a certeza também do cumprimento da promessa da volta de Jesus. E essa volta de Jesus, ela acontece num contexto de muitas promessas. E uma dessas promessas, não só de vermos Jesus com nossos olhos, é de ressurreição e também de vida eterna. Porque imagina se ele voltasse, só quem tivesse vivo fosse que ter o privilégio de viver com ele. Mas ele não promete que a vida eterna vai ser só para quem está vivo. Ele promete ressurreição também. Isso. Sim. Então você vê que eu achei interessante quando a lição ela fala que um autor que não é cristão, ele diz que o medo da morte, para ele, no conceito dele, é a verdadeira salvação. Superar o medo da morte, né? Superar o medo da morte. E aí ele diz que ele reconhece que o cristianismo nos permite não apenas transcender o medo da morte, mas também vencer a própria morte. Porque quando você tem essa convicção de que a sua vida aqui, ela é uma passagem e que se você não tiver o privilégio de ver Jesus voltar em vida, mesmo assim você verá, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Sim. E você pode ter esse privilégio de morar com este Redentor para todo sempre. Então, o medo da morte, ele pode ser real, e ele é real, mas ele pode ser atenuado ou até diminuído de uma forma muito considerável, a depender de como você enxerga o propósito de vida. Quer um exemplo? As pessoas que, por causa de qualquer causa aí, acabam dando a vida por aquilo, em guerras e coisas mais, né? Como kamikazes, por exemplo, ou em outras religiões aí que tem pessoas suicidas que vão para tirar a vida de outros porque eles têm uma causa maior. Já o nosso propósito não é tirar a vida de ninguém. É como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então esse sempre foi o propósito de Deus, vida em abundância. E é isso que nós propagamos como cristãos. Que a gente não tem que propagar o medo da morte. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai morrer eternamente. Não, se você aceitar, você vai viver eternamente. Esse tem que ser o foco do cristão e a mensagem do cristão. Verdade. A lição de terça tem o título Alegrem-se no Senhor. Até na semana passada a gente falou muito sobre isso, né? Porque em Filipenses 3, Paulo falava, e ele repete aqui em Filipenses 4, nos versos 4 a 7, quando ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo alegrem-se. Que a moderação de vocês seja reconhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Eu acho esse texto muito bonito. Muito bonito. Como entender essa paz, né? E como experimentá-la. Se vocês me permitem, eu queria comentar essa pergunta, esse texto. Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. E é interessante que Paulo, por um lado, ele começa dizendo olhar para o futuro, olhar para o céu. Não percam de vista
para onde vocês vão. Contudo, entretanto, todavia, não esqueçam que vocês estão aqui. Então é interessante isso, porque o Paulo ele traz o cristão como um cristão que tenha os olhos lá no céu, o seu propósito firmado no céu. Contanto, ele não é um homem, uma pessoa alheia ao momento que ele vive nesse momento. Ele está na terra. E Deus também quer nos dar vida plena enquanto tivermos vida. E ele fala sobre isso, ele fala que a gente precisa... primeiro, né, permanecer. Ele começa falando um pouco no verso 1 a 3, falando para eles permanecer firmes. Isso. Permaneça firmes e se apoiem. Então, sabe... Ele fala de unidade, né? Fala de unidade. Então, sabe, ajuda fulano, ajuda cicrano, vocês têm que se unir para vocês propagarem a boa obra. Mas no segundo, ele começa dizendo, sejam gratos, estejam alegres. Sempre que você puder, se alegre. É um contraponto àquela visão do cristianismo abatido, o cristianismo sofredor. Deus não quer que a gente seja aquela pessoa que vai viver se autoflagelando, infligindo o sofrimento como meio de santificação. Isso não é bíblico. É verdade que nós vamos passar por sofrimentos e que ser cristão não é garantia de passar por de sofrimento. Mas a diferença é que a perspectiva que a gente tem de que ter o Senhor perto é que faz toda a diferença. Exato. E aí ele fala também sobre o nosso equilíbrio, sobre a nossa moderação. Sejam equilibrados. Que isso seja conhecido por vocês. E não andeis inquietos. E aí acho que inquietude é uma coisa que está muito relacionada ao nosso dia a dia. Quem não está ansioso? Acho que a ansiedade hoje é uma questão um mal, né? generalizada. E aí ele já traz essa perspectiva, essa solução. Isso. E ele diz, você não precisa estar preocupado, mas faça conhecidas as suas súplicas. Parafraseando seria, coloque tudo diante do Senhor, sem restrições. Amém. Às vezes a gente carrega muitos fatos sozinhos e a gente... Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Isso. Pela oração, né? Isso. E pela súplica. Entrega a Deus. Ora, entrega a Deus. Isso. Exatamente. E em ações de graça. Em ações de graças. Então já é você... Não é só sobre pedir, mas também sobre reconhecer que Deus pode fazer e aquilo que Deus tem feito. É bonito. E é massa demais isso aí. E aí, então, a paz que excede todo entendimento, ou seja, além de qualquer racionalização ou compreensão, guardará vocês, o vosso coração e o vosso sentimento. Então, a paz que Deus nos dá está relacionada com nossa entrega, nossa dependência. Eu acho legal essa ideia que Jesus traz, em que nós precisamos ser como crianças. E me lembro quando eu às vezes brinco, digo, eu sinto saudade do tempo que era criança, que eu não tinha preocupações. E por que eu não tinha preocupações? Porque eu sabia que minha mãe, na hora do almoço, ela ia fazer o lanche. Então eu não estava preocupado se o lanche ia vir, porque eu sabia que minha mãe ia atender minha necessidade. Eu não precisava preocupar se minha roupa ia estar limpa ou não, porque eu sabia que minha mãe, ela cuidava daquilo. Então eu não precisava me preocupar com essas coisas, porque eu sabia que ela ia cuidar. Da mesma forma, a gente precisa aprender a colocar nossas preocupações nas mãos de Deus. E é um desafio que acho que para todo mundo, inclusive para mim, é um processo de aprendizado, porque às vezes a gente se preocupa, a gente quer ter o controle, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, com nossas próprias... Não, segura Deus um pouquinho ali. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Não, deu errado. Deus, agora me ajuda, porque agora deu ruim. Mas aí, a paz está relacionada a gente se desprender do nosso controle, a gente entregar e confiar no controle de quem tem de fato controle, que é Deus. E você vê que o próprio apóstolo Pedro, ele fala disso, né? Sobre essa questão da ansiedade aí, dessa preocupação. Ele diz, 1 Pedro 5,7, ele diz, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, assim, quando a gente para entender isso e a gente fala, tá, mas por que Pedro falou isso? Nosso amigo aqui falou que quando criança ele estava em paz porque ele sabia que tinha alguém que ia prover para ele. Sim. Então, quando Jesus disse assim, a minha paz vos dou,
né? Não a paz que o mundo dá. É por isso que a gente... Tem uma diferença enorme entre a paz que a gente acha que o mundo pode oferecer pra gente, o conceito de paz, mas ele diz assim, ó, deixo com vocês a paz que lhes dou. E por que ele pode dar essa paz? Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Sim. A Bíblia diz bem claro isso. E é por isso que ele pode dar, e é uma paz diferente, porque essa paz que Cristo dá, ela é baseada na fé. Sim. E é por isso que a paz do mundo, ela está alicerçada em coisas. Então, por isso que quando Jesus conta aquela parábola do celeiro, que fez um celeiro e encheu, e ele estava em paz porque ele disse o quê? Eu estou seguro. Aí Jesus disse o quê? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, né? Por quê? Porque a paz dele estava alicerçada em coisas materiais. E essa paz que Jesus nos oferece, ela é uma paz que você só pode tomar ela através da fé, tomar posse dessa paz. Isso. Entendeu? A questão de confiança, né? Exatamente. E aí, em homenagem ao meu amigo Daniel, eu vou passar um trecho aqui do livro de Daniel. Olha aí, me sinto lisonjeado. Porque quando eu estava estudando aqui essa lição, foi na hora assim, me veio, né? Que é em Daniel 10, que é quando Daniel tem a visão lá no Rio Tigre. Lembro desse dia. Lembra desse dia? Olha, eu vou resumir aqui, né, sumariar, porque a gente, pro tempo não correr, mas ó, Daniel 10:1 diz assim, ó, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não comi carne e não me ungi com óleo, até que se passaram 3 semanas. Ou seja, Daniel passou 3 semanas simplesmente em oração, em jejum, concentrado, porque... Misericórdia. Ele teve, né? Entendeu? Lá na frente, né? E aí veio depois uma visão, ainda no capítulo 10 de Daniel, mas agora eu já vou pular lá para o verso 7, né? Quando diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou e perdi as forças. Verso 9, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. No verso 10, eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Então ele me disse, não tenham medo, porque suas palavras, verso 12, foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e assimilar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Caramba. Hein? Deus ouve. Deus ouve. Não existe simplesmente nada, uma súplica, uma oração, um pedido que Deus não ouça. E aqui diz, olha, Daniel passou 3 semanas. Aí vem um anjo e diz assim, que desde o primeiro dia que você se dispôs o coração a compreender, a se humilhar, a orar na presença de Deus, você foi ouvido. E foi por conta disso que eu vim aqui. E embora não tenha sido imediato, não ser imediato, mas Deus ouviu e atuou quando ele julgou que era necessário. E aqui tem conceitos de que Deus, ele está atento aos nossos pedidos, e a gente tem que, claro, ser honesto, porque não adianta dizer assim, Senhor, eu vou orar para passar no concurso se você não estudar, né? Entendeu? Mas a oração sincera, a oração justa, a oração do justo, Deus está atento. E uma outra situação, a gente tem que aprender a respeitar o tempo de Deus. Sim. Exato. Tem um outro aspecto que a lição fala também sobre essa questão da paz, além de você ter essa confiança que Deus ele pode e ele tem poder para ele prover, que Deus é provedor, ter essa fé que Deus ele é soberano, é também a gente estar em harmonia com a vontade dele. Porque quando a gente está em harmonia com as coisas de Deus, a gente não fica preocupado, né? Em certos aspectos. Porque, por exemplo, eu costumo ver os mandamentos de Deus como, por exemplo, ali cada um tem um princípio por trás.
Sim. Se você não adultera, você não vai esperar que o marido de alguém, por exemplo, no caso aqui a gente está falando de homem, vá bater na sua porta e lhe cobrar algo porque você dorme em paz com relação a isso. Não é verdade? Se você não assalta, você não vai esperar que a polícia vá na sua porta para lhe cobrar alguns milhões que foram desviados porque você dorme em paz. Então, cada princípio ali sobre honrar pai e mãe, sobre não adulterar, sobre guardar o dia do Senhor, o sábado e outros mandamentos que tem ali, cada um tem um princípio por trás. Então, quando Paulo ele fala aqui que quando os Salmos, 119, 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei e para eles não há nada que os faça tropeçar. Ele está falando sobre os que amam a lei de Deus. E quando a pessoa ama a lei de Deus, a pessoa entende que Deus ele quer sempre o que é bom para os seus filhos. Então diz assim, tudo bem, eu luto contra a carne, contra isso aqui. Que minha natureza, como Wesley falou, é fazer o que é errado. Mas eu entendo que a vontade do Senhor é santa, justa e boa. Então eu vou procurar amar a vontade de Deus para a minha vida. E vou procurar obedecê-la. E aí é por isso que em Filipenses 4, versículo 8, alguém quer ler aí para ver? Sim. O que é que Paulo fala aí, né? Filipenses 4, 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha aí. E aí ele finaliza dizendo que o Deus da paz, ele vai estar com você se você tiver com a mente preenchida por essas coisas, né? Por quê? Porque justamente quando a gente está em harmonia com esses pensamentos, assim eu creio, não tem como a gente também não se sentir em paz. Porque imagina, eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou procurando preencher a minha mente com assassinato, com homicídio, com prostituição, com tudo que não presta. Será que eu vou ficar em paz com aquilo que eu gosto, com aquilo que é uma incongruência que a gente chama. Isso. É o que eu quero ser, mas aquilo com que eu faço, né? Ele diz que assim, quando a gente está em paz, é com aquilo que a gente pensa e crê, está de acordo com aquilo que a gente vive e pratica. Aí a pessoa se sente em paz. É por isso que Paulo está dizendo, olha, se alimente, procure encher a sua mente, porque primeiro vem o pensamento, depois aquele pensamento se torna uma atitude se torna um hábito e por aí vai. E aí você pode ficar se sentindo mal, não porque a palavra do Senhor é ruim, o mandamento é ruim, mas porque você está se alimentando de coisas que está lhe afastando de cumprir o que a palavra de Deus quer para a sua vida, né? Então isso é uma coisa que Paulo ele tem essa preocupação. E quando eu li isso aqui, eu falei, rapaz, isso aqui é o que eu tenho que percorrer sempre na minha vida, me afastar, né, daquilo que é impuro, daquilo que não tem, né, virtude, porque isso pode prejudicar a minha caminhada cristã e consequentemente a minha paz. Vai me perturbar. Sim. Não é verdade? Quando Paulo... Daniel, fica à vontade. Viu? Sim. Mas assim, quando Paulo faz porque ele faz essas recomendações, né? Isso. Que é o que a lição de quarta-feira fala, diz assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. E assim, a lição falou, né, que é como se fosse uma lista. Sim. Paulo vai dando uma lista aqui, né? Aí, que aqui é o verso 8 do capítulo 4, aí no verso 9 ele diz assim, e ponham isso em prática, né? Porque aí, se vocês colocarem em prática, o Deus da paz estará com vocês. Exato. Né? E aí, a lição fala assim, olha a lista. Verdadeiro, né? Porque é a virtude central da Bíblia, a verdade. Respeitável, que se refere o quê? A uma virtude pessoal. Tudo que é justo, que é uma virtude que é definida pelo caráter justo de Deus. Tudo que é puro, porque os pensamentos e as ações alinhados com a justiça de Deus, né, promovem o quê? A fé. Tudo que é amável, que refere-se o quê? A beleza e a harmonia vistas amplamente na criação de Deus. E de boa fama, que também é traduzido como admirável. Então, Paulo ele vem aqui e vem dizendo assim, estou dando aqui a lista para vocês, né? Vocês querem entender, pratiquem isso daqui, né? Ponham isso em prática e a paz de Deus ele vai estar com vocês. Verdade.
eu me lembrei, a gente está estudando, essa aqui é a lição dos adultos, né? E eu estou estudando também a lição dos jovens, que ela traz o tema de apologética, um pouquinho diferente da... Daniel é jovem. Só tem 31. Porque eu sou professor de jovens, aí tem que estudar ali, tem que estudar outra lição. E ela traz, há uma correlação entre esse tema, que é o seguinte: a gente tem estudado um pouco sobre um pouco do contraste do cristianismo em paralelo com as religiões orientais. E essa semana a gente tem estudado um pouco sobre o budismo e também como é que esse enfoque existe no cristianismo. E está muito relacionado com essa busca da paz. Sim. Então, vou ser muito, talvez superficial, mas o Buda, ele foi em busca da paz ao encontrar o sofrimento. E ele partiu e escreveu, enfim, uma série de passos para se encontrar isso a partir do desapego, disciplina, meditação, enfim. Mas no contexto bíblico, a paz não se encontra pelo esvaziamento da mente, mas pelo que eu coloco na minha mente. Isso. E aí essa relação daquilo que é puro, verdadeiro, respeitável, justo, amável, daquilo que é de boa fama, se encontra naquilo que eu encontro quando vou de encontro para Cristo. Então, não é só o me esvaziar. Beleza, nós precisamos esvaziar porque assim, você tem um copo, se você tem um copo que está com água suja, você esvazia, você precisa preencher ele de coisas boas. Uhum. E aí que encontra esse direcionamento que Paulo diz, ó: se alegrem, sejam gratos, mas lembre do que você tem que encher da tua vida. Quer que tua vida ela seja plena. Você quer que Deus esteja contigo? Busca as coisas boas, porque é lá que Deus se encontra. Verdade. E é interessante que ele fala sobre o seguinte: não seja apenas teórico, que lá no verso 9 diz: o que também aprendestes e recebestes, que alguém teve que ensinar, e ouvistes e vistes em mim, praticai. Então, a gente está muito acostumado na filosofia, no processo de pensamento grego. E no processo de pensamento grego, o entendimento se dá pelo entendimento mental, pela assimilação intelectual. Então, a gente, se fosse para um grego lendo isso aqui, ele vai ler, ele vai racionalizar isso que a gente leu, e ele vai dizer: eu entendi. Só que no pensamento judaico é diferente. O entendimento se dá somente a partir da prática. Então ele fala assim: você já aprendeu, você recebeu e ouviu. Agora você precisa provar por você mesmo, praticando. É por isso que a democratização das escrituras sagradas, eles chegam a todos indistintamente. Né? Sim. Então não há necessidade de você ter um padrão intelectual, não há necessidade de você... Não. Porque a palavra de Deus, ela está igual para todos nós. Né? Sim. E ela atinge diferente, assim, no nível de profundidade. Não, assim, a Bíblia é um livro muito divino. Acho que só essa pode ser a palavra, porque uma pessoa simples consegue ser transformada pela leitura da palavra. Mas se um estudioso quiser se depurar e entrar nas minúcias da Bíblia, ele vai encontrar um poço profundo para entender e ver profundas verdades que tem ali. Mas assim, o cara que lê isso, ele tem a singeleza de coração, ele vai entender o que a Bíblia tem para dizer. E o erudito, super preparado e super conhecedor, ele vai encontrar espaço para a sua erudição dentro da Bíblia. É isso mesmo. Fantástico. A lição de quinta, quando Paulo fala do segredo do contentamento, né? E o texto exemplifica assim, né? Quando nós passamos por circunstâncias extremas, né? Como uma doença, uma perda de um ente querido, é natural que a gente passe a refletir sobre o que realmente importa. Muitas pessoas, quando passam por situações que temporariamente a sua saúde estava debilitada, eles dizem assim: eu passei a enxergar a vida de uma outra forma, né? Passei a valorizar pequenas coisas, passei a valorizar o meu dia a dia, né? E Paulo fala sobre esse segredo do contentamento, né? Aqui nos versos 10 a 13, em Filipenses 4, 10 a 13, que ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor,
porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, pulando lá para o verso 19, Filipenses 4, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de me suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam, né? Aí, dessa leitura, né? Quais são os princípios que Paulo ele revela para a gente viver com alegria e contentamento, né? Independente da dificuldade. Eu gosto muito de um teólogo contemporâneo, não alguns trechos, né, algumas frases, algumas coisas assim. O John Piper, ele colocou uma frase que eu achei bem interessante. Ele falou assim: se o amor de Deus para com seus filhos fosse medido por saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus teria, nessa visão, talvez odiado Paulo. Porque a gente não pode medir o amor de Deus por essas coisas. Interessante, né? Sim. E aí, como é que Paulo chega a dizer uma frase como essa, que a gente acabou de ver: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele deixou claro aí qual eram as questões que ele tinha passado na vida dele, que fizeram ele ter um entendimento mais profundo sobre quem era Deus e o que Deus fazia na vida dele. E aí eu queria citar o versículo de Romanos, capítulo 8, 18, que ele diz assim, ó: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo começou a observar de uma visão mais ampla que as aflições que ele estava passando, os problemas e a dificuldade, não se comparavam com a glória que havia de vir. Isso era o que dava paz interior a Paulo em meio a todos os problemas que ele enfrentava. E ele dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia que enquanto ele estava passando por um calabouço, por um açoite, por um momento de fome, ele sabia que Deus estava o fortalecendo e que ele estava preparando algo muito maior do que ele não conseguia nem imaginar. Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele tinha por certo isso, e isso trazia uma paz que excedia todo e qualquer entendimento. Isso era o que fazia com que Paulo pudesse falar frases como essa, porque ele entendia que aquelas questões eram pequenas perto da obra maravilhosa que Deus estava fazendo na vida dele e através dele nas outras pessoas com que ele estava andando. Então ele olhava aquilo ali e ele falava: as aflições desse mundo não se comparam. E como diz o título, ele buscava que a cidadania celestial. Exatamente. Isso, ele não estava atrelado àquilo que aqui nesse mundo há de viver, né? Então, talvez o segredo, e talvez não, o segredo do contentamento de Paulo era exatamente isso que o Anderson acabou de falar. Ele não já sabia da vitória de Cristo, porque ele fala que Cristo já foi vitorioso, e saber do que é que estava reservado para ele, e Paulo também. E achei legal essa questão que tu falou, cara, muito, muito profundo, muito bonito. E às vezes esse texto de Filipenses é muitas vezes tirado do contexto. Às vezes as pessoas colocam esse texto, o recorte, né, de tudo posso naquele que me fortalece, como uma questão de permissividade, de em Deus eu tudo posso. Ou talvez como um triunfalismo. Mas quando você olha com atenção para o texto, quando Deus me fortalece, eu estou preparado para enfrentar qualquer situação. Isso. Quer seja humilhação, honra. Isso. Humilhação no sentido de entender que Deus me sustenta. E na honra entender que, calma, é Deus que me levanta. Isso. Não é sobre mim mesmo. Sobre a questão de experiência tanto na fartura, de ser grato, e não talvez me encher de mim, que nem aquele cara que você citou do celeiro, não preciso de mais nada.
Mas também na fome. Tanto na abundância como na escassez. Tudo posso. Quando Cristo nos fortalece, a gente está preparado para enfrentar qualquer circunstância. Isso é muito importante porque Jesus falava: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém. E aí ele fala que eis que estou convosco até a consumação do século. E aí também a lição traz alguns textos, algumas promessas bíblicas que a gente tem que guardar e a gente pode colocar também em súplicas reconhecidas, como por exemplo Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou como outra tradução que eu gosto muito, tenho tudo o que eu preciso. Uhum. O Pai de vocês está nos céus, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus 6:23. E você leu também aquele texto de Pedro: lancem sobre ele todas as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém. E finalmente, né, Filipenses, que ele fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo e Jesus. E Filipenses 4:19. Então, é nesse contexto que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei e eu confio que mesmo diante das adversidades, Deus, Ele sabe o que eu preciso e sabe como vai me sustentar. Amém. Considerações finais aí, vocês fiquem à vontade, Daniel e Anderson. Eu vou deixar para o Daniel. Depois ele fala aí no final. Muito bom. Eu gostei demais da lição e ela traz algumas perspectivas tanto futuras, mas eu gosto sempre de lembrar que, embora a nossa pátria seja celestial, Deus não nos deixa alheios à vida que nós vivemos aqui. Verdade. E Deus não quer que a gente viva uma vida miserável, embora a gente possa enfrentar escassez, fome, nudez e dificuldades, mas Ele quer que a gente possa encontrar motivos para a gente se alegrar e ser grato a Deus. E a gente pode fazer isso, porque Deus está perto. Amém. Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês e de ter estudado essa lição, porque me fez relembrar o quanto Deus me ama e quanto Deus ama as pessoas também, que Ele quer ter com Ele para todo sempre. E que é através desse amor que a gente se sente em paz, né? Quando Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. É porque Paulo entendia justamente isso, que não tinha nada, nenhuma circunstância que podia fazer com que ele se separasse desse amor maravilhoso de Deus na vida dele, que ele sentia. E aí alguém pode falar assim, como que alguém pode sentir, né, o amor em momentos de dificuldade? É porque a gente já leu aqui também outras lições aqui, como Paulo dizia, né, que a força de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. É porque justamente nesse momento, quando a gente tem essas questões de dúvidas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor não resolve agora? Deus, e tal. E no momento dessa fraqueza nossa, dessa nossa visão pequena, é que Deus, ele mostra quem verdadeiramente ele é. E Paulo pôde experimentar isso. Eu também já experimentei na minha vida em alguns momentos. E eu posso dizer a cada um de vocês aí, prove o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que através desse amor você também possa sentir essa graça maravilhosa e essa paz que excede todo entendimento. Amém. Amém. Anderson, pode encerrar com oração? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos ansiosos para viver momentos maravilhosos nessa pátria celestial. Sabemos que as aflições dessa vida muitas vezes nos fazem duvidar, nos fazem sofrer. Mas que possamos, Senhor, através da presença do Divino Espírito Santo, colocar o nosso alvo em Cristo Jesus. Colocar a nossa mentalidade, nosso pensamento, a nossa esperança na pessoa de Jesus, na eternidade maravilhosa que está sendo preparada para cada um de nós. E nos prepara, Senhor, durante esta vida, para que nós possamos reconhecer as bênçãos, reconhecer a Tua presença nas dificuldades e ajudar a outros nessa caminhada. Vem fazer com que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade que provém de Ti. Amém. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.